prioridades. Então, o tema da mensagem de hoje é esse, é realinhando as prioridades. Então, o que é prioridade à luz de Deus e à luz da palavra de Deus? Eu preciso saber disso, preciso me ajustar para quando Deus manifestar a bênção dele na minha vida, eu esteja pronto, eu esteja preparado para isso. Você pode dizer amém? Pode dizer glória a Deus? Eu quero falar sobre Ageu. Ageu está aí na sua Bíblia, é um livro bem pequeno, é um livro apenas de 2 capítulos, não é muito falado, não é muito lido, não é muito pregado sobre o livro de Ageu, mas eu quero ler, quero que você abra comigo lá no livro de Ageu, capítulo 1, versículo número 2. Por favor, Ageu, capítulo 1, versículo número 2. Isso, deixa aí, antes de ler eu quero explicar para você o contexto do livro, porque vai facilitar bastante para você a sua compreensão. Ageu foi um profeta chamado na Bíblia de profeta menor, porque ele não teve um ministério muito grande, de muito conteúdo, pelo menos aí na Bíblia, não teve assim uma grande influência como Elias, como Eliseu, como Jeremias, como Isaías, mas teve o seu lugar na palavra de Deus e exerceu o seu ministério. Ageu, ele vai ter o ministério dele em um tempo em que a nação de Israel, ela está voltando do cativeiro da Babilônia. Você precisa entender um pouquinho de história aqui que eu vou explicar, para você entender o que eu quero falar. No ano 600 antes de Cristo, um rei chamado Nabucodonosor, ele invadiu Judá, invadiu Jerusalém, e ele destruiu completamente a nação, Judá, e destruiu completamente Jerusalém. Lá em Jerusalém, além de destruir a cidade, ele também destruiu o templo. O templo ficou totalmente arruinado, era aquele templo que Salomão havia construído. Além de Nabucodonosor fazer isso, porque as potências elas tinham esse hábito, os impérios tinham esse hábito, que além de destruir e dominar, a nação, eles levavam para a terra deles cativos. Então Nabucodonosor destruiu Judá e Jerusalém e levou muitos cativos para a Babilônia. Imagina-se aí que foram levadas mais de 1,5 milhão de pessoas. Então, muita gente foi levada lá para a Babilônia. Esse pessoal ficou no cativeiro durante 70 anos. Quantos anos? 70 anos. Até que o Império Babilônico ele foi derrubado e iniciou-se um novo império, chamado Império Medo-Persa. Esse império agora era governado por um homem chamado Dario ou Dário. Esse homem, Deus sobrenaturalmente ministrou no coração dele, e ele então permitiu que os judeus voltassem para a terra deles, voltassem para Jerusalém, voltassem para ajudar, para reorganizar, reconstruir a cidade. Porém, muitos judeus não quiseram voltar. Diz a Bíblia que aproximadamente voltou 42 mil judeus. Por quê, queridos? Porque eles, depois de 70 anos, lá na Babilônia, eles já tinham construído casas, feito negócios, os filhos já estavam com amigos, já estavam estabelecidos. Então eles não quiseram mais voltar. Voltou 42 mil pessoas. Essas pessoas que voltaram para ajudar, voltaram para reconstruí-la. E eles começaram lá em Jerusalém a construção do templo. Por onde eles começaram? Pelos alicerces, pela base do templo. Eles começaram a reconstruir o templo. Por quê? Porque o templo é o coração da cidade. O templo é o coração do povo de Deus. Deus sempre falou com o povo e ministrou ao povo a partir do templo, ou a partir da casa dele. Aquele templo começou a ser reconstruído, como eu falei, na base, nos alicerces. Esse templo ele ficou conhecido como segundo templo, ou templo de Zorobabel, porque quem se tornou governador lá em Judá,
sob a influência do império ainda Medo-Persa, eles estavam lá, mas quem dominava eles era o império Medo-Persa, o Dario. Quem ficou lá como governador era um judeu chamado Zorobabel. Então eles estão começando a reconstruir o templo. Só que o povo inimigo do império Medo-Persa estava lá. E esse povo começou a ver que, porque você sabe, né, que o povo judeu, eles têm uma aliança com Deus, amém? E tudo que esse povo faz prospera, porque eles são descendentes de Abraão, eles são herdeiros da promessa. Então, onde tem judeu, a coisa anda, prospera, dá certo. E eles começaram a edificar a cidade, edificar o templo e começaram a prosperar. Os inimigos mandaram cartas lá para o rei Dario, dizendo: ó, esse povo, na verdade, o que eles querem é fazer um complô contra o rei. Eles querem dominar a cidade, querem quebrar, desfazer do domínio Medo-Persa aqui. Então Dario, abre os olhos, fica atento, fica esperto, porque senão eles vão derrubar você. Dario não procurou saber se era verdade ou não, eram acusações falsas. A principal acusação é que eles não queriam pagar impostos, o que era mentira, não era verdade, mas por causa disso, Dario baixou um decreto, e disse: a partir de hoje, para a construção do templo, e parou. A construção do templo ficou parada durante 12 anos, apenas os alicerces do templo. Então, neste período, aparece Ageu. Os irmãos entenderam isso? Explicação um pouquinho longa, desculpa se eu fui repetitivo, mas é importante você entender. Então, se levanta Ageu, o profeta, e ele vai profetizar. O que Ageu vai profetizar? Vamos ler aqui. Então veja: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então, o que eles diziam diante de tudo aquilo que havia acontecido? Nós estamos aqui em Jerusalém, mas ainda não é a hora de construir a casa de Deus. Mas eles não estavam parados, eles estavam tocando a vida deles. Então eles estavam trabalhando, investindo na carreira, estudando, cuidando dos filhos, fazendo negócios, mas a casa de Deus ficou em segundo plano. E qual é a desculpa que eles davam? A desculpa que eles davam era aquilo que Dario havia falado há 12 anos atrás, mas já tinha passado muito tempo, as coisas já haviam mudado. Eles não estavam mais sobre um decreto de Dario, aqueles inimigos já tinham passado também, mas eles estavam de certa forma acomodados naquilo que havia acontecido muito tempo atrás. E vai dizer a palavra, daqui a pouco nós vamos ler, que ao invés de eles se voltarem para construir o templo, eles resolveram construir as suas próprias casas. Então o que é o ministério de Ageu? É um ministério em que vai falar qual é a prioridade. A pergunta que eu quero que você responda, não agora, mas no final: qual é a prioridade? As suas coisas ou as coisas de Deus? Qual é a prioridade? A sua casa ou a casa de Deus? Eu preciso saber disso, porque eu sou crente, eu vivo para o Senhor, eu fui salvo, amém, irmãos? Eu preciso entender. Qual é a minha prioridade? A minha prioridade são as minhas coisas, a minha prioridade é a minha carreira, a minha prioridade é a minha profissão, a minha prioridade é ganhar dinheiro, a minha prioridade é casar e ter filhos, ou a minha prioridade deve ser as coisas de Deus? E isso também, tudo isso é muito importante, mas não pode ser o primeiro, pode ser o segundo. É isso que a gente precisa entender. É isso que Ageu vai aparecer dizendo, e vai chamar aquele povo para compreender isso, queridos, porque eles haviam esquecido da prioridade que estava no coração de Deus. Deus estava querendo que eles edificassem a sua casa, mas eles estavam edificando a própria casa deles. Então veja, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser o que, irmãos? A casa do Senhor deve ser
edificada. Aí eu preciso entender, primeiro, o que é a casa de Deus. Aí é uma coisa importante. Porque o que é a casa de Deus? Porque tem muita gente que vai dizer que a igreja não é casa de Deus. Vai dizer, não, a igreja não é casa de Deus. Eu sou crente na minha casa. Eu oro na minha casa, eu leio a Bíblia na minha casa. Esse negócio de igreja é invenção de homens, é coisa de pastor para ganhar dinheiro das pessoas. Muita gente vai dizer isso, inclusive crentes. Vai dizer, não, você não precisa da igreja, seja crente na sua casa. É aquilo que é chamado hoje de desigrejados. São aquelas pessoas que são salvas, muitas delas, elas conhecem a Bíblia, elas oram, mas elas não têm uma igreja, porque para elas, igreja não é importante. O que é a casa de Deus? Porque a Bíblia diz aqui que a casa de Deus precisa ser o quê? Edificada. Então vamos ver o que Paulo definiu como casa de Deus, lá em 1 Timóteo 3,15. Diz assim, para que, Paulo dizendo, se eu tardar, Jesus está para voltar. Você pode dizer amém? Amém? Jesus não tarda, Ele vai voltar, Ele está para vir. Mas enquanto Ele não vem, Paulo está dizendo, fique ciente de como se deve proceder onde, irmãos? Pois ali é 1 Timóteo 3,15. É isso. Para que se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder onde? Na casa de Deus, que é o que? A igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então onde está a igreja de Deus hoje? Onde está a casa de Deus hoje? A casa de Deus é a igreja. Você precisa entender isso. Amém? A casa de Deus evidentemente que não é essa construção. Quando nós fomos embora, aqui é um prédio, é uma construção. Mas quando nós nos reunimos aqui aos domingos, aqui é casa de Deus. Quando você se reúne na célula terça-feira, aquilo que é casa de Deus. Então todas as vezes que nós estamos juntos, isso é igreja. Paulo está dizendo a Timóteo que a casa de Deus é a igreja. Diga para o irmão ao seu lado, a casa de Deus é a igreja. Então, se eu voltar lá para Ageu 1:2, eu já vou entender que edificar a casa de Deus é edificar o que, irmãos? A igreja. Aí vamos voltar lá para o versículo 3, Ageu 1:3. Ageu 1, versículo 3. Continuando falando de Ageu. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta o quê? Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas? O que é uma casa apainelada? É uma casa de bonita fachada, é uma casa com bom acabamento, é uma casa luxuosa na sua fachada. Então Ageu está dizendo, olha, vocês estão construindo casas para vocês, mas a casa de Deus permanece o quê? Em ruínas. Então qual era o problema? Há problema em você construir sua casa? Sim ou não? Há problema em você ter casa? Há problema em você ter uma casa própria? Não, depende, você pôs até não, meu alvo para 2026 é ter minha casa própria. Isso é pecado, irmãos? Não, só não pode ser a prioridade número 1. O que acontecia é que a prioridade número 1 para eles era a casa deles. Então eles estavam envolvidos com as suas coisas. Precisamos ter cuidado, porque às vezes nós nos envolvemos muito com as coisas do mundo e esquecemos da casa de Deus. Às vezes nós nos envolvemos demais com carreira, trabalho, ganhar dinheiro, conquistar coisas, fazer coisas e esquecemos. A casa de Deus fica no segundo, terceiro, quarto plano. Então o que Deus está dizendo assim, é como é que você pode colocar a sua casa na frente da minha casa? Então o que Deus está dizendo é, olha, existe uma ordem, existe uma sequência, não há problema em você ser uma pessoa próspera e bem-sucedida, mas não deixe que as prioridades fiquem invertidas. Aqui Deus está mostrando qual é a prioridade. A prioridade precisa ser a casa dele, e não a minha própria casa. Amém?
Agora, eu sei que o amém vai ser pouco hoje. Hoje não vai ter muitos aplausos e muitos améns. Mas tudo bem, eu não me preocupo com isso. Continua Ageu falando no verso número 5. Aí Ageu continua. Ora pois, assim diz o Senhor dos Exércitos. Quem está dizendo? Então não é o pastor Cristian, é o Senhor dos Exércitos. Ora pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito, e o que tem acontecido? Recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. Saquetel é saco, é bolsa furada. Então Ageu, ele está dizendo que a consequência das prioridades invertidas era que eles comiam, mas não se sentiam fartos, bebiam, mas não se sentiam satisfeitos, trabalhavam, mas nunca era suficiente, o dinheiro que eles ganhavam não era suficiente para suprir as suas necessidades, porque as prioridades elas estavam trocadas, as prioridades elas estavam invertidas. Então tem vez que você trabalha, mas parece que nunca é suficiente. Você se esforça, mas parece que está sempre faltando e sempre endividado. Às vezes você até tem, mas dentro de você há um vazio, uma angústia, está faltando alguma coisa está errado, e de fato é a falta de prioridade. E aí muitas pessoas vão culpar, não é o governo, é o país, é o presidente, é a minha esposa, é o meu marido, é o meu chefe, é o meu patrão, mas não é, irmãos. Ageu está dizendo de um povo que buscava as coisas, mas sempre estava insatisfeito, porque ele estava trazendo a esse povo a ideia: vocês não podem deixar a casa de Deus para depois. Amém? Isso é importante você entender, porque isso muda muitas coisas na sua vida. É necessário entender que a casa de Deus, e nós lemos em Timóteo que ela é a igreja do Deus vivo. É importante nós entendermos que a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, é o prazer de Deus para nós, e para Ele também. Olha o que diz no verso número 7, então nós vamos lendo aí o primeiro capítulo de Ageu, Ageu 7, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Que passado é esse? Eu trabalho e não resolve, passa ano e mais ano eu estou endividado, passa ano e mais ano eu tenho o mesmo problema, passa ano e mais ano é a mesma angústia, passa ano e mais ano é a mesma luta, ano e mais ano a minha vida não prospera. Ageu está dizendo: ei, vocês precisam parar para pensar o que está acontecendo, porque isso não é normal. Nós falamos aqui domingo passado, o propósito de Deus é que cada ano seja melhor, amém? 2026 melhor do que 2025, e que 2025 tenha sido melhor do que 2024, amém? Esse é o propósito de Deus. Mas se isso não está acontecendo, eu preciso alinhar, ou realinhar a minha vida, segundo Deus, não segundo o mundo, porque o mundo vai dizer quais devem ser as prioridades suas. O mundo vai dizer, a internet vai dizer, seu chefe vai dizer, pessoas vão dizer para você, mas você precisa entender o que Deus diz, porque o que vai abençoar você é o que Deus diz, que Deus fala. E Deus está dizendo: olha, não tem problema em você ter sua casa, mas a minha casa tem que vir primeiro. É o que Deus diz. Aí no verso 7, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Olha o que Deus vai dizer: dela me agradarei. Deus tem prazer na casa dele, Deus tem prazer na igreja, Deus é glorificado quando nós estamos reunidos, Deus é glorificado quando nós estamos juntos, Deus é glorificado quando nós adoramos, oramos, clamamos, congregamos. Deus é glorificado, Deus tem prazer nisso.
importante você, sabe, memorizar esse versículo, absorver esse versículo no seu coração, porque você quer dar prazer para o Senhor? Imagino que se você é uma pessoa casada, você quer dar prazer para o seu marido, você quer dar prazer para a sua esposa, você quer satisfazer o desejo do seu cônjuge, e com Deus é a mesma coisa. Deus, Ele quer nos abençoar porque Ele nos ama, mas nós como filhos, nós queremos satisfazer, nós queremos dar prazer ao Senhor. E como nós damos prazer ao Senhor? Quando nós estamos edificando a casa de Deus. Eu estou contando para você um segredo, de dar prazer para Deus, de você agradar a Deus, de você fazer aquilo que Deus espera que você faça. Você dá prazer a Deus, você agrada a Deus, quando você edifica a casa dEle. Ele é glorificado quando você faz isso. Glória a Deus. Agora, o nome Ageu é interessantíssimo. E a música que nós cantamos aqui no louvor, embora não pedi essa música, mas tem tudo a ver, acho que foi na escolha das músicas aí, guiado pelo Espírito Santo. A música, o nome Ageu significa festa. O nome Ageu significa alegria, literalmente significa minha festa. Então, quando Ageu, que significa minha festa, está chamando o povo para edificar a casa de Deus, é como se Deus estivesse dizendo: venham participar da minha festa, venham participar da minha celebração, venham participar da minha alegria. Então você precisa entender que a edificação da casa de Deus é uma grande festa. Então fazer o que nós fazemos aqui todo ano, pregar, fazer culto, fazer encontro com Deus, fazer célula, fazer evento, fazer tanta coisa que nós fazemos um ano, tudo isso é uma grande festa. Quando você vem para o culto, você precisa vir com uma grande festa. Às vezes o pessoal que faz as imagens do culto, normalmente é minha filha mais nova que tem feito, e ela sempre pergunta: pai, qual é o tema da pregação? Para mim pôr na imagem do culto. Eu falo para ela: coloca a celebração, que é imagem para divulgar em rede social. Ela fala: não, mas fala o tema, é melhor o tema. Eu falei: não, coloca a celebração. Por quê? Porque nós nos reunimos aqui domingo à noite para celebrar ao Senhor. Irmão, você precisa entender isso. Porque se vir aqui não é mais alegre do que você ir para férias, do que você ir para uma festa, do que você ir para um passeio, tem alguma coisa errada que precisa ser alinhada no seu coração. A sua maior alegria precisa ser no dia do culto ao Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. O que é a casa do Senhor? É a igreja. E se eu perco essa alegria, eu preciso orar. Não deixar de vir, preciso orar. Não tem alegria para ir no culto, não tem alegria para ir na igreja, não tem alegria para ir na célula, eu vou orar. Deus, alguma coisa eu preciso alinhar no meu coração. Porque estar na igreja, estar no culto, edificar a casa de Deus, não é um peso, não é um jugo, não é um problema, isso é uma alegria. Ageu significa festa, alegria. Então faz as coisas com esse espírito. Vem para louvar como se fosse uma festa, vem para adorar como se fosse uma festa, vem para orar como se fosse uma festa. Se vista como se você tivesse vindo para uma festa, oferte como se fosse uma festa, amém? Trabalhe para o Senhor, lidere, sirva, toque, ministre as crianças, faça isso como uma festa. Não pode ser peso, não é peso. A edificação da casa de Deus não é peso, a edificação da casa de Deus é uma festa. É Ageu dizendo: venham edificar como se vocês estivessem em uma grande festa. Agora, a gente às vezes fica cansado. Fisicamente você cansa, mas a sua alma não pode cansar, a sua mente não pode cansar. Se você está cansado, às vezes trabalhando muito, e chega domingo, você cansa, você fala: não, eu vou lá, mesmo o meu corpo cansado. Mas quando você chega no culto, a sua alma é refrigerada, é renovada pelo Senhor.
Então, querido, sua célula é uma festa, o culto é uma festa, a multiplicação é uma festa. Por isso que nós chamamos tudo isso de festa, de celebração. Por isso que a gente faz festa da colheita, festa de multiplicação, celebração, amém? Porque é isso, tem que ter prazer, mas é preciso alinhar, porque às vezes eu não estou alinhado, e por isso eu perco a alegria. Aí Jesus vai dizer lá em Mateus 6,33, Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. Em que lugar que nós precisamos buscar? O reino em primeiro lugar. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas o serão acrescentadas. Vamos lembrar do versículo anterior: não viva ansioso, o que comer, o que beber, o que vestir. Não viva preocupado com o que está para acontecer ou não acontecer. Não se preocupe com o seu futuro, não viva ansioso, confie no Senhor, porque se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas. Aí talvez você diz: mas pastor, eu não acho que o reino de Deus é a igreja. Pode ser que você pense diferente em relação a isso. Pode ser que você pense que o reino de Deus é além da igreja. Pode ser, mas não deixe a igreja fora do reino de Deus. A igreja faz parte do reino de Deus. Então buscar o reino é buscar a casa de Deus. Faz parte a edificação da igreja dentro aqui do reino. Agora, o que o Senhor está dizendo? Que se eu alinhar as prioridades e colocar a edificação da sua casa e o seu reino em primeiro lugar, todas as coisas. O que são todas as coisas? Dinheiro, comida, bebida, aluguel, cuidado da minha família, cuidado dos meus filhos, recursos para dívida, saúde, todas, diga todas, todas as coisas serão acrescentadas. Glória a Deus. Você pode dizer amém? Então aqui vai dizer que é isso, que há uma prioridade. Então o que eu preciso entender? É a minha casa que vem primeiro, ou a casa de Deus? Você sabe que dependendo de quem ouviu o que eu estou falando, vai ficar assim, passado comigo. Dependendo se eu pregar isso, que aí a maioria do pessoal da igreja aqui já está acostumado comigo, embora tenha ainda críticas. Mas dependendo de onde está pregando isso vai assim chocar as pessoas. Porque no mundo, as pessoas, no mundo evangélico, né? Mas no mundo fora do mundo, no mundo evangélico, as pessoas criaram uma ordem que não está na Bíblia, mas que criou e popularizou. Eu lembro que eu era jovem e algumas pessoas diziam, alguns pastores diziam: tem uma ordem de prioridade. É primeiro Deus, depois a família, depois se você é crente antigo, você sabe o que eu estou falando, porque isso foi muito pregado, e ainda é muito pregado hoje. Então Deus, família, trabalho, igreja. Meu Deus, a igreja está em quarto lugar. Misericórdia, não sobra nada para a igreja. Porque a igreja em quarto lugar, o que sobra para a igreja? Absolutamente nada. Mas essa prioridade não é bíblica. Alguém inventou isso se popularizou, se tornou popular, e muita gente acredita que é isso mesmo. Mas o que a Bíblia está dizendo é: olha, vocês deixaram de construir a casa, vocês deixaram de construir a minha casa para construir a casa de vocês. Edifique primeiro a minha casa, e eu vou abençoar a vida de vocês. Busque primeiro o meu reino, e eu vou acrescentar as demais coisas. Então, irmãos, é necessário entender que os princípios do reino de Deus, eles são completamente diferentes dos princípios deste mundo. É muito fácil você entender o que é princípio do mundo e princípio do reino de Deus. Então, por exemplo, o reino de Deus tem padrões. Tudo que o mundo fala que você vai avaliar, você vai notar que na maioria das vezes é o contrário do que é dito no reino de Deus. Então, por exemplo, nós temos no reino de Deus um princípio que é o princípio da honra. Então é importante que os pais honrem os filhos, porque isso é um princípio bíblico.
é importante que os mais novos cumprimentem os mais velhos. Então, por exemplo, se eu chego no lugar e tem gente mais velha, eu vou cumprimentar. Se eu chego no lugar e é mais novo do que eu espero que venha me cumprimentar. Por quê? Porque esse é um princípio. Você deveria fazer isso também. Você chegou no lugar, tem uma pessoa mais velha, vai lá, estende a mão para ela, fala boa noite, a paz do Senhor, e fala com ela. Se é alguém mais novo, você espera, porque isso é um princípio do reino. Agora, funciona isso no mundo, irmãos? Funciona isso no mundo? No mundo que eu vivo não funciona. Eu acho que no seu também não. Então os princípios do reino, eles são diferentes dos princípios de Deus. Agora, nós precisamos nos alinhar. A igreja é aquilo que dá prazer para Deus. Há um tempo atrás, não sei quem acompanha isso, mas um pastor foi para a internet, daqui da cidade de Santos, ele falou muito mal das igrejas. E esse pastor eu conheci porque nós fomos pastores juntos na mesma igreja. Inclusive eu fui padrinho de casamento dele e ele foi meu padrinho de casamento. Mas depois de um tempo, cada um foi fazer um trabalho e ele ia para a internet e ele falava muito mal da igreja. E você sabe que a internet, principalmente rede social, ela vive de falar mal. Então se você vai para a internet, você fala mal de alguém, você vai ter likes, seguidores, curtidas, porque a internet se alimenta disso. E ele começou a falar de muitas igrejas, começou a falar de muitos pastores, começou a falar de muitas obras. Inclusive nunca ele falou do nome da nossa igreja, mas ele falava muito sobre as igrejas em células, o encontro com Deus, o trabalho que nós fazemos. E uma das coisas que ele dizia era exatamente isso. É uma loucura isso, a igreja é prioritária. Não, prioridade é a família, prioridade é o trabalho. Isso aí é história para pastor enriquecer, para tirar seu dinheiro. E ele falava muito mal, e ele se colocava como alguém acima dos outros pastores e das outras igrejas. E eu vi ali poucas vezes, depois no começo até eu seguia no Instagram, porque era teoricamente há muitos anos atrás meu amigo, mas depois de algum tempo eu parei de seguir. O ano passado, irmãos, teve um grande escândalo no Brasil. E esse pastor foi descoberto que ele há 18 anos, ele tinha um caso, ele tinha uma amante há 18 anos, casado com 2 filhos, ia para a internet, falava mal dos pastores. Se um pastor caísse em pecado, ele dizia o nome, endereço e detonava com o pastor. E o que aconteceu foi que há 18 anos ele andava em adultério. Entenda, ninguém que mexe com a igreja do Senhor prevalece. Ninguém que toca na igreja prevalece, porque a igreja é a noiva do Cordeiro. Então nós precisamos ter muito temor, porque às vezes a gente olha a igreja como algo natural. A igreja lá, Manaim, o pastor Cristian, o prédio. Não é isso. Igreja é algo espiritual. Igreja é o que dá prazer para o Senhor. A igreja tem imperfeições, a igreja tem pessoas que falham, mas a igreja é aquilo que satisfaz o coração e o desejo de Deus. Então é importante que você se conecte à igreja, participe da vida da igreja. Tem uma igreja, aqui é a minha igreja, ou se você tem a sua igreja, está nos visitando, precisa participar. Quando eu fiz o ensino médio, eu não tenho assim, a minha habilidade manual é zero. Eu não sei fazer absolutamente nada. Mas na época que eu estudei o ensino médio, eu não tinha muitas opções. Então eu fui fazer eletrônica. Então meu ensino médio eu estudei no Aristóteles Ferreira, né? Hoje acho que é ETEC. Fiz lá o vestibulinho, passei, entrei, estudei lá, fiz o ensino médio junto com o curso de eletrônica. Mas eu aprendi a fazer algumas coisas, porque para passar de ano você tinha que aprender, né? E uma das coisas que eu aprendi lá na época, hoje eu não sei mais, acho que até mudou as coisas, era você montar um circuito eletrônico ou elétrico. Para você montar um circuito, você tinha que ter todas as pecinhas conectadas. Então você soldava lá, você tinha os caminhos, você tinha lá o capacitor, no final você tinha uma lâmpada, eu nem lembro de tudo que tinha, mas você tinha lá uma tensão, um transformadorzinho, e se tudo tivesse conectado,
Então a gente às vezes fazia um grupo duplo, 3 pessoas para fazer um trabalho, montava o circuito, conectava tudo, tudo conectado, ajustado, quando você ligava a lâmpada acendia. É assim na igreja, quando nós estamos conectados, a luz de Deus brilha, a presença de Deus brilha, a glória de Deus brilha. Então quando você se conecta na igreja, quando você vive a vida da igreja, quando você se conecta à célula, se conecta aos irmãos, sabe o que acontece? Você irradia a presença de Deus, você irradia a glória de Deus. Ora, eu quero irradiar a glória de Deus, eu quero irradiar a presença de Deus. Então, alinhe as suas prioridades. Se você priorizar a casa de Deus, se você valorizar a casa de Deus, Deus vai valorizar você, Deus vai priorizar você. Se você abençoar a casa de Deus, Deus vai abençoar a sua casa. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus da recompensa. Deus é chamado de Deus recompensador. No hebraico é Jeová Gimolá, o Deus que abençoa, o Deus que recompensa. Então tudo que você faz para a obra de Deus, se você serve, se você dizima, se você oferta, se você traz pessoas para o culto, se você fica na porta, se você ministra o louvor, se você prega, se você ministra as crianças, Deus vai recompensar você. Pode ter aparentemente alguma perda, às vezes você perde passa o tempo, você está lá, podia estar em outro lugar, ou um dinheiro que você podia usar para alguma coisa, mas você investe na casa de Deus, ou um domingo que você podia estar em outro lugar, mas você está na casa de Deus. Pode aparentemente parecer perda, mas não é, porque Deus não fica devendo nada para ninguém, irmão. Às vezes você está lá na sua casa, recebe célula, eu recebo célula na minha casa, e evidentemente que às vezes tem muita gente em casa, numa célula, às vezes tem lá 20 e poucas pessoas. Quando a célula cresce, dá para multiplicar, ou você faz um evento ponte, muitos irmãos vivem isso, e às vezes você está lá na sua casa, às vezes quebra alguma coisa, estraga alguma coisa, suja alguma coisa. Irmão, não chateie com isso, isso é muito pouco para aquilo que Deus vai te dar. Isso é muito pouco para a recompensa que Deus vai te dar. Às vezes a perda é muito mínima, Deus vai recompensar, Deus vai abençoar, Deus vai prosperar você. Então ame a casa de Deus, priorize. Eu estou no ministério há muitos anos, irmãos, há 35 anos quase que eu sirvo no ministério, 25 anos de pastor, 24 anos pastor dessa igreja, há muitos anos, e todos esses anos eu sempre priorizei a casa de Deus. Então tem gente que fala, não, porque seu pastor tem que cuidar da família dele primeiro, depois da igreja. Não, minha família sabe, minha prioridade é a igreja. Eu espero que quando eu ficar velho, minhas filhas, possam falar, e com alegria, meu pai sempre valorizou primeiro a igreja do que a nossa casa. Porque nós somos pela igreja, nós somos pela casa de Deus. Não é porque eu sou pastor, antes de ser pastor, já era assim. Agora, para eu terminar, como eu posso edificar a casa de Deus? Que é a pergunta. Porque nem todos aqui serão pastores, missionários, evangelistas, músicos, professores. Então como é que eu posso, eu sou um membro aqui dessa igreja, eu estou aqui, mas eu posso ter uma função na igreja ou não, mas como eu posso edificar? Como eu posso priorizar a casa de Deus? Há 3 coisas rápidas que eu vou dizer, que todos nós podemos fazer. Todos nós podemos fazer. Quantas coisas? 3 coisas. Você quer edificar a casa de Deus esse ano? Alinhar suas prioridades. Olhe para o irmão ao seu lado, pergunte a ele se você quer alinhar suas prioridades. Versículo 7, põe lá, Ageu 1:7. Ageu 1:7. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me alegrarei e serei glorificado. Então Deus se alegra quando nós edificamos a casa dele. Trazer madeira é você trazer gente, trazer vidas. Isso é o que a gente faz durante todo o ano.
nos nossos projetos evangelísticos, de multiplicação, de encontro com Deus, de eventos pontes na célula. Você que é da igreja, você sabe disso, trazer madeira para edificação, porque a casa de Deus é construída de maneira espiritual. Pedro vai dizer que são pedras vivas que nós juntamos para edificar um edifício para Deus, que é chamado igreja. Mas aqui Ageu vai dizer madeira. Madeira não é o dinheiro, que também é importante, mas a madeira aqui, o que Ageu estava dizendo é vidas que nós trazemos para edificar a casa de Deus, amém? Agora Deus diz que Ele se alegra quando nós fazemos isso. Então quais são as 3 maneiras? Primeira delas, irmão, você pode edificar a igreja estando presente. Você não sabe quanto você ajuda na edificação da igreja quando você está presente, quando você vem no culto, quando você vem na célula. Irmãos, uma coisa é os irmãos do louvor começarem aqui 18h30 com 1/3 da igreja no culto. Outra coisa é os irmãos começarem aqui 18h30 com a igreja cheia como está hoje. Isso faz muita diferença. E eu queria pedir para você que a partir do domingo que vem, você chegasse aqui 18h30, porque a sua presença ajuda eles aqui. É como o pastor, quando ele vai pregar, qualquer pastor, ele vai pregar para a igreja vazia é uma coisa, ele vai pregar para a igreja cheia é outra coisa. A presença é muito importante. Você ir na sua reunião de célula, lá no dia que está marcado, às vezes você nem tem vontade de ir, você nem quer ir, mas você vai por causa do líder, você vai por causa do irmão que está lá, porque preparou a reunião, porque orou, porque se consagrou, porque às vezes abriu mão de estar se divertindo, estar com a família dele, ele está lá. Aí você fala, eu não estou nem com vontade, mas eu vou por causa daquele líder. Às vezes você vai no lugar, não é só por causa do Senhor, às vezes você vai por causa das pessoas. Eu lembro que eu ajudei na plantação de muitas igrejas, e uma vez, há muitos anos atrás, eu era adolescente, acho que eu não era nem ainda casado com a Fabiana, e nós tínhamos uma igreja em Praia Grande, há muitos anos atrás, e a igreja passou por umas perdas, e o casal de pastores que estava lá ficou um pouco desanimado, e o pastor presidente da igreja, ele me chamou, e ele falou assim, olha, eu quero que você vá a alguns cultos lá em Praia Grande, ajudar os pastores lá. Falei, tá bom. Ele falou, leva algumas pessoas com você da igreja, quem você escolhe aí, quem você quiser, enche um carro, 2 carros e vai lá. Eu falei assim, então, mas é para mim pregar? Não é não. Eu falei, é para mim fazer o que? Orar? Não. É para mim tirar as ofertas? Não. É para mim fazer o que? Nada, você só vai fazer número. Aí é para ir fazer número. Mas você acha que eu fiquei ofendido, né? Não fiquei não, eu fui com alegria. Por quê? Porque uma pessoa, né, quando ela passa na frente de uma igreja, ela vê uma igreja vazia, ela não tem vontade de entrar. Mas quando uma pessoa passa e ela vê uma igreja cheia, ela quer voltar lá. Então presença é importante para edificar a igreja. Fazer número é importante, irmão. Vir no culto é importante. Você não pode vir no culto uma vez por mês, você não pode vir no culto a cada 2, 3 meses. Você está envolvido em edificar a casa de Deus. Isso precisa ser uma prioridade para você. Amém? Ah, pastor, mas domingo aconteceu um problema de saúde, então vai lá resolver. Você tem um problema com o filho, um problema de trabalho, vai resolver, irmão. Você vai viajar, vai, desfruta, aproveita. Mas na vida normal, você aprendeu a priorizar a casa de Deus. Amém? Isso é importante. Agora, qual é a igreja que eu devo escolher para congregar? Eu imagino que ter uma igreja e saber qual igreja eu estou participando é uma coisa essencial. Amém? Sabe que igreja é quase como um casamento. Você vai estar lá, vai participar da sua vida, vai ter um pastor, vai ter uma pastora, vai fazer casamento seu, vai casar seus filhos, vai apresentar aqui na frente, vai batizar. Não sei se eu digo mais. Provavelmente vai fazer o seu velório. Ninguém diz amém para isso, mas todo mundo morre. Todo mundo morre. Na época certa, né? No tempo certo, bem idoso e com saúde. Mas é um trabalho do pastor, sim ou não? É um trabalho do pastor. Então você precisa saber qual igreja que eu devo escolher. Porque tem muitas igrejas boas. Aqui em Santos tem muitas igrejas boas.
Eu posso dar uma lista para você de igrejas que eu, se não fosse pastor, eu ia congregar lá. Falou, eu ia para essa igreja, eu ia para essa igreja, eu ia para essa igreja. Então qual a igreja que eu preciso congregar? Eu preciso congregar numa igreja em que Deus fala comigo. Quando você vem no culto, e você às vezes chega desanimado, você chega cansado, mas começa o louvor, começa a oração, começa a pregação, e você fala, Deus falou comigo, essa igreja que você precisa ficar, essa igreja que você precisa fazer parte. Então, irmão, vou falar como seu pastor. Eu disse que hoje é uma palavra pastoral. Se você está aqui anos e Deus não fala com você aqui, procura outra igreja, irmão. Eu te abençoo. Vai para um lugar onde Deus fala com você. Vá para um lugar onde Deus ministra na sua vida, porque senão você vai ficar atrasado e você vai me atrasar também. Porque se Deus não fala mais com você aqui, você está perdendo tempo. E se você está aqui insatisfeito, você também está perdendo tempo e atrasando o nosso trabalho. Mas se Deus tem falado com você, aqui é o seu lugar, fica aqui. Aqui é uma igreja boa. Eu não estou me orgulhando, mas é uma igreja boa. Porque a igreja boa é a igreja que prega o evangelho, prega a mensagem da graça de Deus, é a igreja que prega a obra da cruz. Uma igreja que você precisa decidir ficar é a igreja que prega a salvação de graça. Porque se para ser salvo precisa fazer alguma coisa, se para manter a salvação precisa fazer alguma coisa, cuidado, não é o evangelho genuíno. Salvação é uma dádiva de Deus. Mas a segunda coisa que você precisa fazer, além de estar presente, é orar. Você precisa orar juntos, você precisa orar com os irmãos, você precisa orar com as pessoas, mas você também precisa orar pela sua igreja. Você precisa orar pelos seus pastores, você precisa orar pelos seus líderes, você precisa orar pelas pessoas que caminham com você. Então ore, não fale mal. Não fale mal da sua igreja. Você está aqui visitante, sou de outra cidade, não fala mal daqui ou de qualquer outro lugar. Não critique a sua igreja. Abençoe, fale bem. Tem defeitos? Tem problemas? Tem coisas que precisam ser ajustadas? Tem, mas fale bem. Ore e fale bem da sua igreja. E em terceiro e último lugar, queridos, nós precisamos contribuir. Eu preciso estar presente, eu preciso orar e eu preciso contribuir. Eu louvo a Deus pela generosidade de irmãos. Daqui a pouco a gente vai apresentar aí a nossa oferta de primícias para os irmãos, e foi uma boa oferta, graças a Deus. Graças a Deus, uma boa generosidade. Mas eu preciso dizer para os irmãos, eu até falei que hoje não ia dizer no culto. Um líder até falou, pastor, por que você não diz isso no culto? Eu falei, não é bom falar isso no culto, deixa para falar numa reunião fechada. O líder disse, porque tivemos reunião de liderança hoje, eu falei na liderança, mas eu acho que eu vou seguir o conselho do irmão. Você sabe, irmãos, que nós temos uma igreja abençoadora, generosa. Tudo que está aqui foi construído, né? Nada estava pronto quando nós viemos para cá. Nós viemos, nosso primeiro culto aqui foi no ano de 2010, então nós estamos aqui há 15 anos. Em agosto nós fazemos 16 anos que nós estamos nesse prédio, e constantemente nós estamos alinhando, ajustando, reformando. Hoje nós tivemos uma reunião ministerial pela manhã, administrativa. O irmão da tesouraria falou o que precisa fazer na igreja. Eu falei, calma, porque é muita coisa. Ele falou, não pastor, 500 mil faz tudo que tem para fazer na igreja. Eu falei, você é doido, rapaz. Alguns irmãos falam, não, se eu ganhar na loteria, eu espero que você não tenha jogado, né? Mas aí é problema seu. Não estou aqui para te condenar. Não jogue. Mas irmão, você sabe, nós fizemos um relatório no final do ano, e nós fazemos muitos relatórios, e nós terminamos um ano com 35% da igreja de dizimistas. 35%. Tudo isso nós temos feito com 35% de dizimistas. Nem metade da igreja, nem 50% da igreja é dizimista. Então com 35% nós temos feito reformas,
né? Temos mantido pessoas, temos investido em trabalhos em outros lugares, mas nós poderíamos ter feito muito mais nós poderíamos ter feito. Nós estávamos com uma sala lá em Praia Grande e os proprietários pediram a sala, então nós ficamos no final do ano sem ter onde reunir. Então agora a gente voltou para a célula e aí fomos procurar um lugar lá para alugar, e é 2 mil, 3 mil, 4 mil, mas é um grupo pequeno de irmãos, não tem como pagar. Então se a gente tivesse mais dizimistas, a gente alugava lá e tem lá 15 irmãos, dá para fazer culto, vai crescer, vai chegar outras pessoas quando você começa a fazer culto. Então só 35% de dizimistas, e é importante que você contribua. Por que é importante? Porque quando você contribui com o seu dízimo e com a sua oferta, você está dizendo: eu quero que essa igreja continue fazendo o que ela está fazendo. Porque 1, 2, 3, 20, 30, 40, 50 irmãos não contribuem, eu não sei quanto tempo a gente sobrevive. Quanto tempo a igreja sobrevive se ninguém mais contribuir? Talvez nem um mês a gente consiga pagar água, luz, salários, reformas e tantas outras coisas. Entende? É importante que você se envolva com isso. E a Bíblia vai dizer lá em Malaquias 3, versículo 10, que quando você dá o seu dízimo e a sua oferta, Deus ele abre as janelas dos céus sobre você. Ele derrama bênção sem medida. E ele impede que o devorador chegue na sua vida. Glória a Deus. 2 vezes no ano nós fazemos um projeto aqui na igreja chamado Eu Amo Minha Célula. E nesse projeto, os líderes, eles vão visitar os membros da célula e eles fazem 3 ou 4 perguntas. Primeiro perguntam quais as necessidades desses membros. Qual a necessidade que você tem? Um de casamento, família, filho, trabalho, dinheiro, saúde. Depois esse líder pergunta, isso vai acontecer agora, janeiro e fevereiro. Depois esse líder pergunta, eu posso contar com você na célula durante esse semestre? Posso contar com você nos cultos este semestre? É uma pergunta que é feita. E depois é uma pergunta, posso contar com você para contribuir com a igreja? E depois que eles fazem isso, a gente reúne os líderes, né? Para ter um relatório. Olha, na minha célula tem 10, fiz com 7, 3 não conseguimos marcar, preciso ajustar isso. Olha, isso daqui está com problema, precisamos ajudar a orar, precisamos dar uma cesta básica, precisamos resolver alguma coisa. E às vezes eles trazem também as justificativas que os irmãos dão para não dizimar. E alguns irmãos dizem assim, eu não dizimo porque eu não acredito, eu não tenho confiança em como meu dinheiro está sendo administrado. E esse é um problema gravíssimo. Sabe por quê, querido? Você precisa estar numa igreja em que você tem completa e total confiança na idoneidade do seu pastor. Completa confiança, total confiança. Quem conhece a minha vida sabe que a minha vida praticamente é a mesma de 24 anos, prosperamos, mas nós não temos nenhuma riqueza. Mas se Deus quiser nos dar riqueza, nós aceitamos. Agora, esse é um problema, porque se você está numa igreja em que você não acredita na administração dos seus pastores, você está impedindo a bênção de Deus de se manifestar na sua vida, porque você não dizima, os céus não se abrem, a bênção não é derramada, o devorador não é repreendido. O que é melhor? O melhor é você procurar uma igreja em que você acredita no pastor, e então você dizime lá, para você ser abençoado, porque Deus quer te prosperar, quer te abençoar. A igreja não pode ser um empecilho para Deus te abençoar, em hipótese nenhuma. Nós temos que ser um canal de bênção na sua vida. Então alinha isso, irmão. Nós edificamos a casa de Deus, orando, estando presente e contribuindo.
Quando você faz isso, você está priorizando a casa de Deus. Tem outras coisas mais, mas já é um sinal de que você está priorizando a casa de Deus. O que vai acontecer? Todas as demais coisas serão acrescentadas. Meu tempo já estourou faz bastante tempo, mas se você for ler o livro de Ageu, você vai ver Deus dizendo isso. Deus vai continuar dizendo através do profeta: vocês esperaram o muito, veio o pouco. Faltou orvalho, faltou a chuva, faltou a bênção, faltou muita coisa para a vida de vocês. Ageu vai dizer: por quê? Porque vocês esqueceram da minha casa, porque vocês se envolveram com a casa de vocês, projeto de vocês, carreira, tanta coisa, e a minha casa ficou em segundo plano. Aí Ageu vai dizer: edifique a minha casa, Deus vai se alegrar e Ele vai abençoar vocês. Então ajusta isso na sua vida esse ano, porque é um ano de multiplicação. Você não pode ficar de fora dessa unção, você não pode ficar de fora